Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 10 de outubro de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, de Edivaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando aqui o item que tem por título, deixa eu pegar aqui que eu sempre esqueço de colocar a marquinha, Em oração. examinando a obsessão, né? Examinando a obsessão. Deixa eu ver, examinando a obsessão, isso. Nós estamos estudando. Hoje vamos Em puxar o item oração. F, F de farinha, em oração. Muito Em bem, oração, é isso aí. em oração. Então, né, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, e pedir ao Senhor, né, que abençoe, fortaleça, ampare esses nossos irmãos que se encontram, né, necessitados de ajuda, da compaixão, da misericórdia do Senhor. Aqueles também que se encontram doentes, nos hospitais, nas suas residências, ou qualquer outro problema que abale a criatura, que todos possam ser amparados. E também pedimos a Deus que abençoe o nosso lar, nossos bons propósitos, a nós mesmos, nossos filhos, sobrinhos, pais, mães, irmãos, nossos, toda a nossa comunidade. E aqueles nossos irmãos que estão ainda sofrendo muito por motivos de agressões, da guerra, da fome, que todos possam ser visitados pelos espíritos amigos, recebendo aquele amparo, aquele ombro, aquele carinho, aquele esclarecimento, aquele consolo, e também sempre pedir a Deus ombros fortes, para que a gente possa continuar carregando cada um a nossa cruz, né? Com firmeza, sem desistir jamais, como nos ensinou Jesus e Paulo de Tarso e outros amigos espirituais. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto sobre cada um, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos dê a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Bem, Deus. vamos lá. Em oração, assim diz o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda. Senhor, ensina-nos a respeitar a força do direito alheio na estrada do nosso dever. Ante as vicissitudes do caminho, recorda-nos de que no supremo sacrifício da cruz, entre o escárnio, quer dizer, o deboche da multidão e o desprezo da lei, erigiste um monumento à justiça na grandeza do amor. Ajuda-nos, assim, a esquecer todo o mal, cultivando a árvore generosa do perdão. Estimula-nos à claridade do bem, sem limites, para que o nosso entusiasmo da fé não seja igual a ligeiro meteoro, riscando o céu de nossas esperanças para apagar-se depois. Quer dizer, para que o nosso entusiasmo da fé não seja rápido, rasteiro e ligeiro, né? Concede-nos a felicidade ímpar de caminhar na trilha do auxílio, porque só aí, através do socorro dos nossos irmãos, aprendemos a cultivar a própria felicidade. Ama o próximo como a ti mesmo. Tu que nos ensinaste sem palavras no testemunho glorioso da crucificação, ajuda-nos a desculpar incessantemente. Perdoa 70. Quantas vezes devo perdoar, Senhor? 70 vezes 7. 70 vezes 7, Vezes né? 7. 70 vezes 7. É isso que ele está relembrando aqui nessa prece. Aí ele diz aqui, né? Trabalhando dentro de nós mesmos pela transformação do nosso espírito,
na sucessão do tempo, dia a dia, noite a noite, a fim de que, lapidado, possamos apresentá-lo a Ti no termo da nossa jornada. Então, ele está, né, fazendo essa bela prece. Ensina-nos a enxergar a Tua ressurreição. Sublime, mas permite também que recordemos o suplício da Tua solidão, a coroa de espinhos, a cruz infamante e o silêncio tubular que a precederam como lições incomparáveis para nós na hora do sofrimento, quando nos chegue. Favorece-nos com a segurança da ascensão aos altos cismos, porém não nos deixe olvidar que após a jornada silenciosa, durante 40 dias e 40 noites, entre jejum e meditação, experimentaste a perturbação do mundo e dos homens, em tentações implacáveis que, naturalmente, atravessarão também nossos caminhos. Dá-nos a certeza do reino dos céus. Todavia, não nos deixe esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não houve para ti mesmo, auxiliando-nos, entretanto, a viver no mundo até a conclusão da nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal para sermos dignos de Ti. Não nos animaram a presunção e a veleidade de examinar, nos estudos do presente livro, as enfermidades psíquicas clássicas, tais como a esquizofrenia e as parafrenias, as psicoses e neuroses, as oligofrenias e a paranoia, de múltiplas manifestação. Tanto quanto não cuidaremos das personalidades psicóticas, psicopáticas, as dos dementes senis e outras de que cuida a psiquiatria, embora sem o conhecimento das causas anteriores das mesmas, e que dizem respeito, invariavelmente, às vidas pregressas de tais pacientes. Então, ele está dizendo aqui, nós não vamos ficar analisando patologias das pessoas, né? Não é esse o nosso objetivo. Cuidaremos de convidar os interessados nos problemas da obsessão e no Ministério da Desobsessão ao estudo paciente do Espiritismo. Então, ele está dizendo aqui, deixando bem claro, se cada um de nós estiver desejoso de estudar os problemas da obsessão e do Ministério da Desobsessão, repare que ele fala uma coisa muito interessante aqui. Cuidaremos de convidar os interessados, não os curiosos, de momento, nos problemas da obsessão. Quais os problemas da obsessão? As causas da obsessão. O que leva o processo obsessivo? Os problemas que podem advir de um processo obsessivo. E depois ele diz, e no Ministério da Desobsessão. Ele diz aqui que o trabalho da desobsessão é um ministério. Poderíamos dizer, é um trabalho santo. Ele fala, os problemas da obsessão e do ministério da desobsessão. Então, ele mostra aqui que o trabalho da desobsessão, podemos dizer aí, entre aspas, é um trabalho santo. É um trabalho abençoado. Por isso ele chama de ministério. Podemos dizer, né, um trabalho divino. Porque você vai ajudar o seu irmão a se libertar de um problema gravíssimo, que é o processo obsessivo, mas também você não vai abandonar aquele que causa a obsessão.
Você vai tratar daquele que está sofrendo obsessão, mas também vai tratar, buscar, evangelizar, amparar e socorrer aquele que está o quê? Causando obsessão. Porque das outras religiões, pelo histórico que a gente já conhece, principalmente as religiões que têm esse negócio do exorcismo, eles são muito preocupados com o quê? Em aliviar o sofrimento, libertar o doente. Na realidade, os dois são doentes, mas vamos falar o que está sendo agredido. E expulsar, sem dó nem piedade, sem se preocupar com o agressor. Não é? O exorcismo passa assim? Manda o obsessor para longe, se possível, bem longe. Expulsa ele de forma impiedosa, porque ele é o agressor. E a vítima, não é? Que foi talvez agressor pior do que esse, você tem que expulsar no passado, aí você vai envolver, vai, né, trabalhar, aquela coisa nada toda. A doutrina espírita, não. Os dois precisam ser amparados. Quem está estudando com a gente o livro Dramas de Obsessão, doutor Bezerra de Menezes mostra isso de maneira bem clara no Dramas de Obsessão. Quando ele fala de Leonel, seus filhos, que no passado foram os agressores, mas agora estão sendo agredidos, e fala do Rabino, dos filhos do Rabino, que no passado eram as vítimas, e hoje são os agressores. Então, o doutor Bezerra, ali no livro Dramas de Obsessão, ele vai tratar dos dois grupos. O grupo que na atualidade está agredindo e o grupo que na atualidade está sendo agredido, porque do passado era o contrário. Ele vai atender os dois. E a doutrina espírita se preocupa com os dois. Ela se preocupa com os dois. Não adianta tratar de um e deixar o outro abandonado. Então, ele fala do Ministério da Desobsessão. Então, ali no livro Dramas de Obsessão, que o doutor Bezerra, o que o Roberto e os companheiros estão fazendo, é algo divino. É um trabalho de evangelização, de amparo, de socorro a todos aqueles sofredores, sejam os agredidos ou os agressores, são todos sofredores. E aí ele continua aqui, né? E o Manuel Filomeno de Miranda convida a todos aqueles que estão interessados nos problemas da obsessão e no Ministério da Desobsessão ao estudo paciente. Ele coloca aqui essa palavrinha. Paciente do Espiritismo. Não é aquele negócio daquela leitura rápida, en passant, não, é paciente do Espiritismo, apresentando algumas experiências nessa obra e conotações nossas ao valioso material já existente, embora ainda não suficiente para a rápida equação de tão importante questão. Então, ele fala que o Espiritismo ele apresenta um valioso material que já está nas nossas mãos, porque nós temos obras fantásticas de Chico Xavier, por vários espíritos, de Divaldo Pereira Franco, por vários espíritos, de Caibar Schutter, de Leon Denis, de Ivone da Amaral Pereira e outros, tratando do assunto. Mas, mesmo aí, todo esse material que nós já temos, ainda não são suficientes para a rápida equação de tão importante questão. Todo o material que nós temos, apesar de ser muito valioso, ainda não dá conta da solução da obsessão. E ele ainda fala aqui, ele ainda vai apresentar algumas experiências dele, Manuel Filomeno de Miranda. Experiências, vivências, anotações dele, do fruto do trabalho dele,
somado a todo esse material que nós temos da doutrina, que trata do assunto. Mesmo assim, o assunto é tão vasto, tão delicado, tão importante, que tudo que a gente tem ainda não é o suficiente para dar conta de tudo isso. E ele continua aqui: não pretendemos elaborar um tratado para análise e a prática da desobsessão espiritual. Estes são apontamentos singelos e despretensiosos, mediante os quais trazemos o nosso pouco de fermento, na esperança de conseguir levedar parte da massa, conforme autorizada a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostra aqui a humildade dele, né? A humildade dele. A quem rogamos abençoar-nos o esforço e nos socorrer pela rota da própria iluminação. Então, ele faz uma prece, né? Uma prece, tanto que ele encerra a prece no final dessa primeira parte. Senhor, no parágrafo 11, Senhor, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal, para sermos dignos de ti. Ele encerra aqui a prece e depois ele conclui esse capítulo, né? Muito bom. E Ô, aqui, Rose, pode falar, ô, amigo, Rose, pode falar. é, quando ele diz aqui no parágrafo, no penúltimo parágrafo, no finalzinho, embora ainda não suficiente para a rápida equação, será que ele está se referindo a tudo que já foi publicado, já foi estudado, já foi colocado na bibliografia espírita? Sim, o que até agora nós temos. O que Sim, aí ele diz assim, para a rápida equação. Ele está se referindo que o que já tem não permite ter uma rápida equação, ou ele Exatamente. está querendo dizer que ainda não é o suficiente Olha só, ele diz aqui, ó, ainda não suficiente para a rápida equação de tão importante questão. Quer dizer, o que nós temos aqui hoje e o que ele vai trazer ainda não é suficiente para resolver o problema da obsessão rapidamente. Porque o problema da obsessão, ele tem aspectos tão complexos, até porque cada um de nós é uma individualidade. Então, não dá para resolver esse problema da obsessão de forma tão rápida. Inclusive, é muito interessante você tocar nesse assunto, porque quando nós estudamos Devassando o Invisível, a Ivone Pereira, ela tem um momento em que ela diz assim, e eu achei muito interessante isso, ela diz, às vezes, o processo obsessivo está violento, tipo arrasando o quarteirão, está violento. E aí, esse caso que está de uma violência terrível, de repente, com uma conversa, uma orientação, nós conseguimos resolver facilmente. E, às vezes, um outro processo obsessivo, que não é aparentemente tão violento, leva muito tempo para ser resolvido. Eu vou ver se eu consigo, para a próxima aula, trazer, que eu achei isso muito. O último que nós estudamos, não é Devassando, é nos Recordações da Mediunidade, desculpe, que o Devassando foi anterior. É o Recordações da Mediunidade. É porque agora eu não vou encontrar. Mas ela tem um momento que ela vai dizer isso, que existem processos obsessivos aonde a coisa está pegando fogo. Está pegando fogo. Né? E aí, através, né, de um atendimento bem feito, ou uma conversa com um doutrinador bem colocado, aquele processo que parecia tão violento consegue se resolver até com rapidez. Agora, tem outros que, às vezes, não aparentam ser. Ah, tá aqui, achei. Achei. Eu fui olhando aqui, porque eu achei tão importante quando eu coloquei isso, eu só quero ver se eu acho. É o início aqui do capítulo, está aqui. É no capítulo que trata. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar o início do capítulo, que eu achei muito interessante isso. Quem quiser depois buscar, é do capítulo aqui, O Complexo Obsessão. É o livro Recordações da Mediunidade,
capítulo Complexo Obsessão. Quando ela diz assim, olha só, quem tem um livro igual ao meu, é página 196. Lá, primeiro parágrafo da 196, ela diz assim: também tivemos obsessões violentas no mesmo centro, as quais consumiram 1 ou 2 anos para serem resolvidas, exigindo do nosso esforço uma dedicação sem limites, e outras incuráveis, que nos extraíam lágrimas do coração, tal pesar por vermos, de um lado obsidiado, sofrer o próprio inferno em situações torturantes que o próprio gênio de Dante Alighieri, da Divina Comédia, foi incapaz de conceber, e do outro a inclemência do obsessor que, irredutível, não se resolvia a renovação de si mesmo, para a dupla vitória sua e da vítima, vitória que o céu contemplaria jubilosamente. Mas olha o que ele diz aqui. Muitas vezes, porém, conseguíamos vitória sobre o obsessor. Todavia, o obsidiado, uma vez liberto do algoz, resvalava novamente para a indiferença ou para os excessos de natureza inferior, descurando-se da própria redenção à luz do Evangelho. E era novamente tragado pelas forças inferiores por se afinar intransigentemente com elas. Era, pois, obsidiado porque queria ser. Olha uma das complexidades que torna difícil o tratamento. Como bem se percebe, em tais casos, não existiriam certamente perseguições oriundas de velhos ódios do passado, mas incúria no cumprimento do dever perante a harmonia da lei divina, pois o obsidiado, possuindo forças mediúnicas acentuadas, atraía para si companhias prejudiciais do mundo invisível por meio do mal proceder diário. Né? Mas esse outro ponto que eu falei, eu ainda não achei aqui, mas ela vai dizer isso. Né? Acredito que seja nesse capítulo. Ela vai dizer isso, que, às vezes, ela encontrava processos obsessivos dificílimos, muito violentos, e, ao conversar com o espírito, ela conseguia afastá-los, até com uma certa, vamos dizer assim, entre aspas, facilidade. Já em outros casos, o que aparentava não ser uma coisa muito violenta, levava anos, anos. E nesse caso que eu li para vocês aqui, que ela deixou claro é o seguinte, que o obsidiado, muitas vezes, uma vez liberto do algoz, o obsessor conseguia ser afastado, ser tratado, ser orientado. E aí o obsidiado, quer dizer, quando esse obsidiado está liberto agora, porque o obsessor foi levado para tratamento, esse obsidiado voltava ao processo obsessivo. Por quê? Porque ele era obsidiado porque queria ser. Ele sintonizava com as coisas inferiores. Então, se viesse outro obsessor, você trataria o problema, afastando o obsessor. E aquela criatura voltava ao processo obsessivo. Por isso que ele diz aqui, ó, que mesmo toda essa nomenclatura que a gente tem, essa bibliografia que a gente tem, ainda não é suficiente para a rápida equação de tão importante questão. Porque tem várias nuances, entendeu? Tem o obsidiado, ele quer se livrar do problema. Está me dando dor de cabeça. Então, me livra desse problema. Aí vem toda aquela ajuda, livrou ele daquela dor de cabeça. Parou de doer, ele começa novamente a arrumar confusão. É igual a pessoa que está com o cartão de crédito estourando, vem alguém e consegue pagar a dívida para ela. Pronto, meu cartão de crédito agora está zerado. Opa, está zerado? Lá vou eu correndo para o shopping com a minha bolsinha. Então, tem pessoas. Por isso que. Porque os casos de obsessão não são iguais. Não são iguais. Então, é uma coisa de longo prazo.
porque também não vamos esquecer, e falamos isso, se não me engano, foi quarta-feira do Sermão do Monte. Ah, foi que nós falamos, lembra? Sobre aquela passagem do Evangelho de Mateus, quando perguntam para Jesus, né? Acho que é o Evangelho de Mateus, sim. Evangelho de Mateus é atitude cristã, se eu não me engano. Evangelho de Mateus, que. Deixa eu ver aqui, se eu não me lembro se foi aqui ou se foi na quinta-feira, que eu achei também muito importante. Quando os discípulos de Jesus querem saber de Jesus, quando é. Ah, não, foi no Livro dos Espíritos. Quando é que essa dor, quando é que essa miséria, esse inferno, essa dificuldade que a gente vive vai acabar? Lembra? Está em Mateus 24. Vou até pegar aqui, que alguns companheiros não estavam no dia. Mateus 24, versículo 1 a 14, quando os discípulos perguntam. Isso a gente pode trazer para o processo obsessivo, gente. Quando eles perguntam assim para Jesus, eles dizem assim para Jesus. Deixa eu ver aqui. Começa, capítulo 24, mas eu só vou pegar o pedacinho que eles fazem. Do versículo 3. Estando Jesus assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos adiantaram-se para ele à parte e lhe disseram: Dize-nos, Senhor, quando isto acontecerá? Quando todas essas revoluções vão acontecer, né? Quando essas dores chegarão? Quando isso tudo vai acabar? Esse sofrimento todo vai acabar? E eles perguntam a Jesus: Dize-nos quando isto acontecerá, quando chegarão essas dores, né? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Né? E aí Jesus mostra para eles que não vai ter nada de apocalipse, não. Não tem essa história de apocalipse, não. E lá no versículo 36 do capítulo 24, Jesus diz assim, né? Deixa eu aqui, versículo 36. Jesus diz assim: Mas este dia, esta hora que vocês estavam querendo saber, ele está fazendo a referência ao versículo 3. Porque eles perguntaram: Senhor, quando chegará o dia que essas convulsões vão acontecer, né? que todas essas dores vão cessar, que o mundo vai acabar, né? Que essa loucura que a gente vive, e a obsessão é uma loucura, vai ser resolvida. Aí no versículo 36 ele vai dizer assim: esse dia aí e essa hora que vocês queriam saber, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, quer dizer, nem eu. Ninguém senão o Pai, só Ele. Por quê? Porque depende de nós. Quando é que esse sofrimento todo, essa perturbação toda vai acontecer? Ninguém sabe. Nem Jesus. Ele diz aqui, nem eu sei, só o Pai. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Por isso que Jesus não vai poder dizer assim: olha, gente, todo o sofrimento da face da terra vai acabar no dia 25 de fevereiro de 2424. Ele não pode ser isso. Porque depende de nós, do nosso livre-arbítrio, do uso do nosso livre-arbítrio. Por isso que aqui, eu vou até anotar essa passagem do Evangelho aqui, que é Mateus 24, versículo de 1 a 14, e depois o 36. Por isso que toda essa bibliografia que nós temos aí ainda não é suficiente para resolver de forma rápida o processo obsessivo.
Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Nós somos individualidades. Nós somos individualidades. E cada um age da sua forma. E nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, ele deixa bem claro aqui o seguinte, e depois a gente foi à pergunta 1019, lembra do Livro dos Espíritos? Onde os Espíritos explicam o que para a gente? Para que tudo isso mude, teremos que aguardar o desencarne dos espíritos maus, a reencarnação dos espíritos bons, dia a dia. Por isso que Jesus diz assim, ó, e não pensa que vai ter nada apocalíptico e vem acabar com tudo assim, um meteoro de... Não, vai depender do livre-arbítrio de vocês. E por isso que ele diz aqui, tudo que a gente tem aí, referente à obsessão, à bibliografia, é muito boa, mas ainda é insuficiente para resolver o problema da obsessão rapidamente. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda rebeldes, espíritos de terceira ordem, né? E não vai aparecer aquele que era muito famoso há uns anos atrás, não sei que se vocês lembram do tal Planeta Chupão, lembra que tinha, né? Tinham aí autores que falavam sobre isso, que surgirá um planeta. Imagine planeta saindo da sua órbita. Imagine, um planeta, eles diziam assim, que estaria andando pelo espaço. Alguém já viu isso? Planeta andando pelo espaço? Cada planeta gira em torno da sua elipse, né? Mas diriam, aí que esse planeta vem andando pelo espaço e ele vai, por exemplo, passa pelo planeta Terra. E aí ele atrai para o planeta, para esse planeta, todos os espíritos trevosos. E vai embora. Entendeu? Então seria assim. Eles chamavam de planeta chupão. Isso já tem uns 15, 20 anos que tinha essa história do planeta chupão. Que esse planeta navegava aí pelo espaço, como se fosse uma nave, e que ele passava pelos outros planetas, e aqueles espíritos que estavam rebeldes eram arrancados desse planeta. E ele levava com ele. E aí o planeta se transformava. Jesus diz aqui, ó, não é nada disso. E a espiritualidade confirma na questão 1019. Vai dar uma lidinha lá, que ele fala, isso vai acontecer paulatinamente, com a desencarnação dos maus e a reencarnação de novos espíritos. Mas que, se a população do planeta buscasse se educar, se evangelizar, e aí ele estava falando também dos flagelos destruidores, né? Mais rapidamente, não demoraria tanto. Então, por que nós temos processos obsessivos de todos os tipos? Porque nós temos desvios morais de todos os tipos. E enquanto isso se resolver, nós teremos aqui inúmeros tipos de obsessão. Uma pior que a outra. Casos muito complexos. E não vai dar, não é coisa para resolver de uma hora para outra, não. Não dá. E aí ele vai dizer, aí, né? Conseguiu tirar tua dúvida aí, Alberto? Consegui. Então, vamos lá começar aqui o capítulo 1 da família Soares, que ele primeiro fez essa introdução espetacular. Agora é que ele vai começar a contar a história da família. Capítulo 1, a família Soares. Eu só vou pedir para vocês pegarem o seu lapisinho, escrever nesse espaço em cima do número 1, assim, ó, porque ele vai começar a citar vários nomes.
vários nomes de pessoas. Então, para a gente não ficar em dúvida, pega o lápis, aqui em cima, ó, deixa eu ver aqui. Aqui em cima, eu botei o meu aqui, ó. Nesse espaço que nós temos branco aqui em cima, escreve aí, Saturnino, o nome de uma pessoa. Saturnino, doutrinador espiritual. Saturnino, bota uma setinha, doutrinador espiritual. Embaixo, José Petitinga. José Petitinga. Dialogador encarnado. É o doutrinador, né? Dialogador encarnado. Saturnino, o doutrinador espiritual, e José Petitinga, o dialogador encarnado, tá? Porque esses dois serão muito falados. Saturnino, doutrinador espiritual, e José Petitinga, dialogador encarnado. E ele começa lá. Terminados a leitura evangélica e o competente comentário tecido em breves considerações, o dirigente da reunião proferiu expressiva oração, através da qual, sensivelmente emocionado, rogou o auxílio das esferas superiores para a tarefa da desobsessão. Aqueles trabalhos faziam parte do programa de socorro a que se afervorava, havia 2 décadas, o irmão José Petitinga. Quer dizer, o doutrinador daquela casa, doutrinador encarnado, né? No santuário em que se desenvolviam os labores, os trabalhos fraternais, o odor da caridade sempre impregnava os sofredores de ambos os lados da vida, encarnados e desencarnados, que ali aportavam, angustiosos e afligidos. Incorporando o benfeitor Saturnino, então José Petitinga, ele incorporava o benfeitor espiritual Saturnino. Tá? Então, ele diz aqui, incorporando o benfeitor espiritual, o benfeitor era Saturnino, o espírito, ofereceu as palavras de consoladora confiança com que habitualmente traçava as ligeiras diretrizes no ato da abertura da sessão. Então, na abertura da sessão, José Petitinga incorporava o espírito de Saturnino, que fazia aquela prece de abertura, né? Que consolava encarnados e desencarnados. Atestando o concurso quer dizer ajuda, quer dizer, confirmando que eles recebiam ajuda, né, dos obreiros da espiritualidade. E dirigindo-se à irmã Amália, irmã Amália é uma encarnada, trabalhadora da casa, arrancou-a das cogitações dolorosas que a constrangiam. Ela estava ali, que a constrangiam. Amália era uma trabalhadora, uma médium da casa. E no início da reunião, quando José Petitinga faz aquela prece incorporado pelo benfeitor, a Amália, que é uma trabalhadora, ela está ainda com a mente, não está com a mente dela ligada ao trabalho. Ela ainda está pensando nos problemas particulares dela. Entendeu? Ele diz aqui, ó, e dirigindo-se o José Petitinga, a irmã Amália percebeu que ela não estava ali presente, estava só o corpo. A mente dela ainda estava cogitando das questões particulares dela. Arrancou-a. Ele deve ter chamado a ela. Amália, minha irmã, das cogitações, dos pensamentos dolorosos que a constrangiam. Então, ela devia ter algum problema particular, e na hora da reunião, ela ainda estava com a cabeça nos problemas dela. Então, ele falou com ela, e aí ela despertou, saiu daqueles, deixou aqueles problemas para lá e passou a prestar atenção na reunião. Experimentando singular amargura, é Amália. A jovem tinha o semblante sulcado de dor
e o espírito singularmente trucidado. Então, Amália era essa jovem, triste, amargurada, que estava passando por graves problemas familiares. Através de expressões carinhosas e alentadoras, o instrutor espiritual Saturnino esclareceu que fora programada para aquela noite a visita de indigitado perseguidor. Então, ele disse para o pessoal: olha, esta noite virá aqui, na nossa reunião, um terrível perseguidor. Espírito, tá? Um espírito obsessor, vinculado vinculado pelo pretérito delituoso à família Soares, ali representada naquele momento pela moçoila comovida, Amália. Então, eles iam trazer o obsessor para a reunião, para conversarem com ele, e esse obsessor estava ligado a problemas lá nas vidas passadas, aquela família Soares. E ela era uma das pessoas dessa família. Desde as vésperas, explicou solícito o Saturnino, o benfeitor espiritual, fora providenciado socorro a Mariana. Mariana é uma encarnada que faz parte da família Soares, tá? Mas intimamente, essa Mariana, afinada, a ligação espiritual com o visitante, com o obsessor, que logo se utilizaria da mediunidade psicofônica. Então, ele ia dar o depoimento dele através da psicofonia. Em incorporação atormentada. Não seria uma incorporação fácil, não. Seria uma incorporação atormentada, tendo em vista as circunstâncias do drama em andamento, que poderia colimar, terminar numa tragédia irremissível. Então, eles estavam preocupados em atender a família Soares, porque esse obsessor estava fazendo coisas terríveis, atormentando demais essa jovem Mariana. E esse processo obsessivo poderia terminar numa terrível tragédia, que poderia ser até o suicídio. Para consubstanciar o labor da noite, prosseguiu Gentil, levaram-se em conta os títulos de amor granjeados para Amália. E sua genitora, que quem quiser puxar uma setinha, bota aí, Dona Rosa, entre os dirigentes espirituais da casa. Tá? Então, Amália, a jovem Amália, era uma moça bastante evangelizada, que tinha bastante merecimento, né? E a mãe dela, que parece que já estava desencarnada entre os dirigentes espirituais da casa. Então, né? Eu acho que não, acho que a mãe dela ainda está viva. Então, a Amália, jovem, e a mãe dela, Dona Rosa, eram pessoas que mereciam muito carinho e atenção, porque eram duas mulheres, mãe e filha, que estavam se esforçando muito por se melhorar. Eram pessoas boas, caridosas. Então, os espíritos, né? Elas tinham merecimento. Estavam procurando ajudá-las, porque Amália e Mariana parece que eram irmãs. E essa Mariana estava sofrendo um processo obsessivo muito grande. Então, como a outra filha, Amália, e a mãe tinham muito merecimento, os amigos espirituais vão buscar ajudar a Mariana, que está sendo atacada terrivelmente por esse obsessor. Aí ele diz aqui: em verdade, Dona Rosa, que era mãe, desde há muito experimentava pesado fardo de aflições, sem nome, que a esmagava lentamente. Muito jovem, Dona Rosa, casara-se com atormentado moço. Esse moço aqui chama Mateus. Puxa uma seta aí e bota Mateus. Ele era o pai da Amália, da Mariana, e marido da Dona Rosa. Então, ela lá no passado, né, ela casou com Mateus, que invigilante
e descuidado dos nobres deveres da família, permanecia ligado psiquicamente a vigorosos sicários, quer dizer, sicários espíritos imorais do plano espiritual. Então, ele estava ligado a esses espíritos desencarnados que o perseguiam sem trégua. Então, ela casou com esse rapaz mas desde jovem. Ele era um marido problemático. E nessa problemática entrava o quê? A traição, né? Traía a mulher com outras mulheres, né? Tinha uma vida devassa, leviana, o que atraía para ele esses espíritos inferiores, com quem ele mantinha uma afinidade, uma sintonia. Aí, cobradores impiedosos. Logicamente, se ligavam a esses espíritos o perseguiam. Cobradores impiedosos seduziram-no desde cedo, quer dizer, desde jovem, levando a desenfreada jogatina, vício do jogo, premeditando soezes um dia assassiná-lo. Então, eles atraíram o, para o jogo, para as coisas, né, imorais, com a ideia de que um dia ele pudesse ser assassinado por um desses, a quem ele pudesse dever dívida de jogo, essas coisas que a gente sabe que eu gosto que você. Gente que pega muito dinheiro emprestado com a agiota. E gente que tem dívida de jogo, muitas vezes o final a gente sabe qual é, né? Morte, assassinato, essas coisas. Porque não pagou, os caras não perdoam. Então, eles aqui, premeditando soezes, quer dizer, maleficamente, um dia assassiná-lo através de uma sortida policial no antro em que se refugiava para o cultivo da viciação danosa com outros, não menos atormentados comparsas, programa esse em andamento. Também eles pensavam assim, ele vai para esses lugares onde acontece a jogatina, quem sabe um dia a polícia não estoura um cassino desse e pode ter uma troca de tiro entre bandidos e polícia e ele acaba morrendo aí nessa troca de tiros. Também havia uma possibilidade. Estavam tramando uma forma de matá-lo. Embora as dificuldades financeiras a que se via atado na condição de genitor de 6 filhos, então Mateus e Dona Rosa tinham 6 filhos, necessitados de assistência, porque ele devia tudo, e tudo a todos. Lógico que o salário dele não dava para ele sustentar a família. E também necessitava de melhor orientação, ele e os filhos necessitavam de melhor orientação, deixava-se ficar descuidado no desafio entre a expectativa de um lucro imaginoso e ilícito. Ele ficava imaginando, de repente eu dou um golpe e com esse golpe eu me dou bem. E a perspectiva de uma fortuna impossível e desonesta. Ou ganhar um grande dinheiro no jogo, ou fazer alguma tramóia e ganhar uma grana. Esse era o pensamento dele, era a esperança que ele tinha. Bem parecido com o Leonel, né, gente? Bem parecido com o Leonel do Dramas de Obsessão. Enquanto minguavam os recursos provenientes de modesta aposentadoria, não se esforçava ele por completar as poucas moedas com expedientes extras ou exercitando outra profissão. Então, ele já estava aposentado, a aposentadoria era pequena, mas ele não pensava em fazer alguma tarefa, algum trabalho extra para completar a aposentadoria dele. Tal desequilíbrio do senhor Mateus se manifestara desde muito cedo, em plena juventude. Todavia, com o renascimento de Mariana, filha dele, nasce. Renasce quer dizer reencarna. Na condição de sua filha. Estranha recordação, como que desatrelara reminiscências semi-apagadas, que o venciam implacavelmente, fazendo irrespirável a atmosfera do lar, nos breves períodos de tempo que ali passava e que ora culminava em ódio surdo e recíproco a explodir com frequência crescente em ameaças infelizes que chegavam a graves cometimentos de parte a parte. Com o nascimento de Mariana,
a coisa piorou. Por quê? Porque a filha era uma antagonista dele. E desde pequena, ela não gostava do pai, e o pai não gostava dela. Então, com certeza, Mariana era um espírito adversário dele, que reencarnou dessa vez como filha dele. E nos poucos períodos que ele ficava em casa, porque ele saía de manhã e devia voltar à noite. Então, nos poucos períodos que ele ficava em casa, ele e Mariana batiam de frente. Havia entre eles um ódio surdo, quer dizer, aquele ódio que um sentia pelo outro, mas que você não consegue explicar. Quer dizer, pai e filha. E esse ódio era recíproco. E a qualquer momento, quando aquilo explodia, quando eles começavam a discutir, chegavam a fazer ameaças graves um para o outro. Então, devia ser aquela coisa terrível, né? Os dois, pai e filha, se odiando dentro de casa. E batiam boca, autoagressão. E ele diz aqui, ó, a crise entre os dois agravava-se à medida que a menina crescia. Então, o problema, a aversão de um para com o outro começou desde a infância. Desde criança, ela não gostava do pai, nem o pai gostava dela. E à medida que ela foi crescendo, aquela raiva dela pelo pai e do pai por ela também foi aumentando. Até que ficou uma coisa insuportável dentro de casa. Aí ele continua aqui. A mãe aflita, a dona Rosa, vendo aquela situação entre pai e filha, desde algum tempo se iniciara nas lições consoladoras do Espiritismo, conduzindo a Amália, a outra filha, a mais dócil dos filhos. Então, ela tinha 6 filhos, sendo que a Amália era a mais tranquila, a mais dócil de todos os 6. De todos os 6. As fontes generosas e cristalinas do Evangelho restaurado. Então, a mãe conseguiu levar a filha para a casa espírita, para estudar a doutrina. Então, era ela, Rosa, a mãe e a filha Amália, que conseguiram procurar a casa espírita. O resto da família não. E principalmente Mariana também não, e o pai também não, né? Aí ele diz aqui, nos ensinamentos confortadores, em torno das leis de causa e efeito, as duas, Rosa e Amália, encontravam respostas lentificadoras para as ulcerações, quer dizer, as feridas morais que dilaceravam o lar amargurado, sustentando-as nas lutas de todos os dias. Era ali, na casa espírita, no estudo do Evangelho, no estudo do Espiritismo, que elas conseguiam alcançar um pouco de paz, e consolo, esclarecimento. Afervoradas e humildes, Rosa e Amália participavam dos serviços de socorro aos desencarnados. Eram trabalhadoras da Casa Espírita. Na União Espírita Baiana, porque Manuel Filomeno de Miranda é baiano, né? Sob a carinhosa direção do irmão Petitinga, encarnado, doutrinador encarnado, que lhes minorava também as aflições com mãos generosas e cristãs. Então, Petitinga ajudava muito as duas. Né? Naquela noite, todavia, Dona Rosa, a mãe, fora constrangida a ficar em casa. Dona Rosa não pôde ir para o trabalho mediúnico. Crucificada por superlativa agonia. Ela estava muito preocupada, aguardando o retorno de Mariana, que, após lamentável atrito com o pai obsidiado, se evadira, quer dizer, saíra rebelde entre azedas ameaças e injustificadas atitudes, abandonando o calor doméstico, desfigurada pelo ódio e pela insensatez, embora os 16 anos de idade não completos. Ela devia ter 15 para 16 anos.
ela teve uma briga violenta com o pai dentro de casa. Uma briga terrível, com agressões de ambos os lados, e a filha o que fez? Saiu de casa, sem dizer para onde ia, desesperada, cheia de ódio. E a dona Rosa ficou tão abatida que não teve condições de ir ao centro. Só quem foi a Amália. A mãe ficou em casa. Orando e tendo entregue as dores ao Senhor, a mãe se deixara ficar no lar, enquanto a Amália acorrera, sofrida e preocupada, com a irmã, né? Com a irmã e com a mãe que foi em casa passando mal, ao serviço da caridade, sufocando as próprias lágrimas, dominada por incoercíveis presságios. O templo espírita de comunhão com o alto era a sua esfera de luz, abençoado reduto de consolo, no qual auria energias para prosseguir através dos pélagos das provações rudes, conquanto necessários ao próprio burilamento. Feito o preâmbulo elucidativo e ligeiras nótulas, o instrutor saturnino, espírito, ele fez aquela prece da abertura da reunião, né? Solicitou a indispensável concentração. Por isso que ele chamou chamou a atenção da Amália, que a Amália estava com tanta preocupação na cabeça que na hora que a reunião começou, ela não estava concentrada ainda, porque estava preocupada com a irmã, uma criança de 15 para 16 anos, saiu de casa, e a mãe. E estava preocupada com aqueles problemas da casa. Por isso que ele chama a atenção, chama ela para o trabalho, né? Então, ele diz aqui, ela, feito o preâmbulo elucidativo em ligeiras nótulas, o instrutor solicitou a indispensável concentração, desligando-se do médium Moraes, por cuja faculdade psicofônica deveria comunicar-se o inditoso perseguidor familiar. Então, Saturnino aqui, ele estava, né, já ligado a outro trabalhador da casa, e era o Moraes. Eu não sei se é José Petitinga Moraes ou se é outro. Depois eu vou confirmar isso. Então, ele deu a mensagem através do Moraes, eu acho que deve ser o José Petitinga Moraes. Ele deu a mensagem através desse médium, e aí ele saiu, porque o obsessor ia dar comunicação através do médium Moraes, tá? Moraes era dedicado médium de psicofonia. Não, então Moraes é outro médium da casa. Nessa hora agora, o Saturnino, ele incorporou no médium Moraes, deu a comunicação por ele, preparou Moraes, aí ele se afasta de Moraes para o obsessor da comunicação através do Moraes. Moraes era dedicado médium de psicofonia inconsciente, que se oferecia com expressivo carinho para o socorro aos desencarnados. Aliara a mediunidade bem disciplinada, excelente disposição ao trabalho, para o carinhoso, que se oferecia com expressivo carinho para o socorro aos desencarnados. Então, era aquele médium, né? Trabalhador da seara do Senhor, que estava sempre ali, né? Preparado para o trabalho. Aprendera com os benfeitores espirituais que o mais eficiente caminho para o aprimoramento das faculdades mediúnicas ainda é o exercício constante das qualidades morais, através da prática do bem discriminado e incessante. Assim, educara-se na discrição ante as dificuldades do próximo e transformara-se em Cirineu de muitos seres caídos à luta. Cirineu é aquele homem que ajudou Jesus a carregar a cruz. Por isso que ele diz aqui, ele se educara na discrição ante as dificuldades do próximo e transformar-se em Cirineu, ajudante, né, de muitos seres caídos na luta. Lembra que Jesus carrega a cruz, no momento ele cai? E aí o Cirineu é chamado a ajudar Jesus?
Por essa razão, havia nele os requisitos indispensáveis ao exercício salutar da mediunidade, especialmente quando Saturnino trazia a doutrinação entidades infelizes ou perversas. De semblante transfigurado, em máscara de esgares, quer dizer, aquelas caretas, né, agônicas, o médium incorporou atro ser. Atro ser quer dizer sofrido ser, terrível ser, que entre blasfêmias e expressões vulgares exprobava o cometimento de o trazerem ali contra a sua vontade. Então, ele estava ali, o espírito, revoltado, porque havia sido obrigado a vir. Então, estava, né, ameaçando todo mundo. Ameaçando todo mundo. Sentindo que o livre-arbítrio dele tinha sido violado. Não queria estar ali. E ele, agora o espírito, o obsessor, diz assim: preste bem atenção. Farei justiça, exclamou espumejante. A justiça sairá das minhas próprias mãos. Aí ele diz assim: judeu Azavero, tenho jornadeado sem descanso, após traído a sorver essa imensa e intermina taça de fel e fezes que me envenena sem aniquilar-me. Então, ele procurou uma expressão muito, né, dura para dizer como ele sentia. Mas ele diz aqui uma coisa muito interessante. Ele diz: farei justiça. Como muitos dizem, como muitos que chegam à mesa mediúnica, né? Vou acabar com vocês, vou destruir isso aqui. Se não me deixarem embora, vou matar todos vocês. As ameaças que eles fazem. Mas ele diz assim: a justiça sairá das minhas próprias mãos. Então eu vou perseguir cada um de vocês que me trouxeram aqui, contra a minha vontade. Vou destruir vocês. Depois ele vai usar uma expressão muito interessante. Ele vai dizer assim, ó: judeu Azavero, tenho jornadeado sem descanso. Por que ele usa essa expressão, judeu Azavero? Aí eu fui pesquisar. Azavero quer dizer judeu errante. Errante é aquele que fica andando por aí sem ter destino. Agora, o porquê dessa expressão azavero? Na realidade, a palavra em hebraico, ela é dita assim: achas, não, é arras veros, que acabou se transformando em azavero, né? Arras veros. E significa o seguinte, vamos lá, significa o seguinte: é o nome, vamos dizer assim, esse adjetivo judeu arrasvero, errante, né? Que o substantivo é judeu, arrasvero é o adjetivo aí, é a qualidade. É o nome do judeu que em Jerusalém teria maltratado Jesus Cristo. Como castigo, Ahasveros fora condenado a caminhar pelo mundo até o fim dos tempos. O discurso religioso serviu-se do mito para justificar a segregação dos judeus acusados de deicidas pela morte de Jesus. Deicidas, assassinos pela morte de Jesus. Então, o que acontece? Existe uma lenda que um judeu, quando Jesus estava sendo torturado, ficou debochando, maltratando Jesus. Esse judeu se chamaria Asveros. E que depois ele foi condenado a viver caminhando pelo mundo, perdido, desorientado, em grande sofrimento. E essa ideia de judeu errante é que vai justificar para as gerações futuras do mundo inteiro essa segregação dos judeus. A gente sabe que ao longo da história, né, desde que Jesus morreu,
muita gente acusa os judeus, né? Várias sociedades não gostam de judeus, porque dizem que os judeus mataram Jesus. São os deicidas que eles chamam aqui, né? Deicidas, que esses judeus mataram Jesus. E por isso, grande parte da população do mundo tem um certo problema com os judeus. Tá, judeu. Porque está ligada essa lenda. Aí tem mais explicações aqui. O judeu errante é uma outra explicação, também chamado, aqui já chama de Achaveros, ou pode ser Asvero, tem várias formas. É um personagem mítico, ele não existiu, que faz parte da tradição oral cristã. Foram os seguidores do Cristo que criaram essa figura. Ele está, olha só, que faz parte da tradição oral cristã, associada à quinta-feira ou à sexta-feira da paixão. Quinta-feira santa ou sexta-feira da paixão. Diz a lenda que Asveros foi contemporâneo de Jesus e que trabalhava no curtume ou oficina de sapateiro em Jerusalém, numa das ruas por onde passavam os condenados à morte por crucificação, carregando suas cruzes. Deixa eu pegar aqui. Carregando suas cruzes. Na sexta-feira da paixão, Jesus Cristo foi crucificado. E quando ele estava passando por uma rua com a sua cruz às costas, esse sapateiro, Asveros, tê-lo-ia interrompido do seu tormento para o empurrar. Aí diz que o sapateiro foi de encontro a Jesus e empurrou Jesus, que carregava a cruz, para lhe gritar que se despachasse. Ao que Jesus, como resposta, dizendo que Jesus respondeu para ele, lhe teria concedido, olha só, que Jesus, depois que ele empurrou Jesus caiu do chão com a cruz, Jesus teria olhado para ele e teria lhe respondido o seguinte, lhe teria concedido a eterna penitência de esperar o seu regresso, vagueando pelo mundo sem descanso, nem nunca morrer até o fim dos tempos. Então, que Jesus, revoltado pelo judeu ter empurrado ele no chão, com a cruz, teria condenado esse judeu a caminhar pelo mundo sem nunca morrer, sofrendo a eterna penitência até o fim dos tempos. Imagina se Jesus... Quer dizer que Jesus estava dando uma maldição para ele. Isso, condenou. Você está condenado primeiro, condenado a nunca morrer e esperar o retorno de Jesus, que Jesus ia morrer e dali a 100 milhares de anos ia voltar. Então, né, que Jesus lhe terá concedido a eterna penitência de esperar o seu regresso, vagueando pelo mundo sem descanso, com sofrimento, sem nunca morrer até o fim dos tempos. Condenou ele a ser um zumbi. E por isso... Ainda renegado, desculpa, derrogando as leis naturais. Todas elas, né? Todas elas. Então, essa lenda foi criada pelos cristãos, seguidores de Jesus, porque eles ficaram com raiva dos judeus, que consideravam deicidas quer dizer assassino de Deus, né? Do Filho de Deus, de Deus. Então, para criar essa imagem negativa dos judeus, eles criaram essa lenda que perdurou e perdura para muita gente até hoje. Por isso que o espírito obsessor diz: eu sou um judeu Asavero, estou condenado a ser um judeu errante para a eternidade. Aí eles aqui, judeu Asavero, tenho jornadeado, quer dizer, tenho caminhado
sem descanso. Ele está falando baseado nessa lenda, sem descanso. Após traído, a sorver essa imensa, intermina taça de fel, porque, pelo que a lenda diz, Jesus teria condenado a ele a viver dessa situação até o fim dos tempos, até que um dia Jesus viesse à Terra novamente. Olha só, e aí ele, para poder mostrar a dor, o sofrimento, o ódio dele, ele diz aqui, absorver essa imensa e intermina taça de fel e fezes, que me envenena sem aniquilar-me, porque Jesus disse que ele não quer morrer, pela lenda diz que ele nunca vai morrer. Percebeu? Então ele carrega isso com ele. Aí ele diz aqui, envolvido carinhosamente pelos fluidos de Saturnino, que é o doutrinador espiritual. O doutrinador particularmente emocionado. Então, envolvido carinhosamente pelos fluidos de Saturnino, o espírito. O doutrinador encarnado, que é Petitinga, particularmente emocionado, dirigiu-se ao comunicante, falando-lhe da renúncia e do perdão como bases para a edificação da felicidade. Então, o orientador espiritual saturnino envolveu Petitinga, o doutrinador encarnado, com seus fluidos. E aí Petitinga ficou emocionado. O ódio, asseverou Petitinga, que é o encarnado. O ódio, asseverou Petitinga bondoso, termina por vencer os que o cultivam. Tóxico letal tem sua fonte na rebeldia que o vitaliza, até que o amor, nas bases em que o vivia Jesus, lhe extinga a nascente. Nunca perdoarei, explodiu em atroada constrangedora, gritando, né? O perdão é fraqueza inominável para os que encontraram na vingança a única razão de existir. A simples ideia do perdão é qual raio fulminante, que carboniza. Nunca perdoarei, mesmo que destruindo seja destruído. Né? Nunca perdoarei, mesmo que, ao tentar destruir o outro, eu esteja destruído também. Então, a gente está vendo aqui que esse ódio que ele traz da família Soares é do Mateus, pai, da Mariana, a filha de 16 anos, e do restante da família, não é coisa pequena. Não é coisa pequena. Né? Mas hoje a gente vai parar por aqui. Não dá para continuar. Dia 17. Olha, o próximo parágrafo é o 25. Bota aí. 25. Começa assim. Não, meu irmão. Redarguiu pausado o inspirado doutrinador. Não, meu irmão. Isso vai ser dia 17. 17/10/25. É o 25º parágrafo. Bota aí do ladinho. É bom a gente colocar, porque aí fica mais fácil, se alguém tiver se perdido, de se achar, tá bom? Então a gente vê, por isso a gente compreende agora por que um trabalho, né, de desobsessão, como nos falou Manuel Filomeno de Miranda, não é fácil de ser resolvido, né? Lembra que ele fala isso? Que toda a nomenclatura que a gente tem não nos dá ainda condições de resolver as questões referentes a processos obsessivos rapidamente. Porque aqui, lá no drama de obsessão, é uma situação. Aqui é outra situação. Lá era a Leonel, a Alcina e mais 2, 3 filhos. Eram inquisidores. Aqui
Nesse caso, do Mateus, Dona Rosa e os 6 filhos, é outra situação que a gente não sabe. Cada um com suas peculiaridades. Por isso, gente, nós não vamos conseguir, né, resolver casos de obsessão, todos eles, rapidamente. Não dá, não dá, né? Cada um com as suas dificuldades, e as dificuldades são poucas. Então, por isso que ele fala, é necessário o estudo aprofundado, dedicado do Espiritismo, do Evangelho de Jesus, para que a gente possa fazer esse trabalho da desobsessão que ele chama de ministério. Porque, como a gente está vendo, a doutrina espírita trata dos obsessores, ou melhor, trata dos obsidiados. Vai tratar do Mateus, da Mariana, dos outros filhos, são os encarnados. Mas também vai tratar do desencarnado. Por isso que ele foi trazido, para receber ajuda. Então, tem que tratar dos dois. Isso se chama misericórdia de vida. E é um trabalho muito bonito, tanto que ele chama o Ministério da Desobsessão. Bem, meus Rose, irmãos, nós vamos encerrando show. aqui. Pode falar. Eu consultei ministério é o dom ou talento dado por Deus. Exatamente, né? E Esse aí, nesse talento, caso, pode pode falar. falar, pode falar, Alberto. Nesse caso aí, obsessor é pertinaz. E o indivíduo, o Mateus, deixa a brecha moral para todos os lados, fica impossível a coisa, né? É. E quando você falou ministério, Deus concede esse ministério a todos que desejam ajudar o seu próximo. Então, todos nós que estamos nos esforçando por melhorar, todos nós que queremos trabalhar, né, nessa seara para auxiliar o nosso irmão, receberemos de Deus esse ministério. Porque o que caracteriza esse ministério é o amor. Então, qualquer um de nós podemos abraçar esse ministério. Basta nós querermos. Basta amarmos o nosso próximo. E, com certeza, Deus nos dará essa tarefa. Poderemos ser ministros do Senhor. Abraçar esse ministério do amor ao próximo, que faz parte da lei, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então, aquele que está se esforçando para se melhorar e está se esforçando para perdoar, lembra que fala do perdão aqui? E cuidar do seu próximo, poderá abraçar esse ministério, porque é um ministério dado por Deus e pode dar a qualquer um que assim o deseje. E Então, aí é a caridade, né? é a prática da Caridade. caridade, que é o amor em ação. Que é o amor em ação. Então, todos nós podemos receber esse ministério, mas sabendo que abraçar esse ministério pede para a gente muita renúncia, muito esforço, né? Muita renúncia, muito esforço. Às vezes, situações difíceis surgirão, mas o importante é que nós devemos perseverar. E, no final, seremos vitoriosos, ao lado de O, Jesus. É a o, mediunidade com Jesus. Fala, Alberto. Rose, ministério, outro significado, execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho e mister. Então, qualquer atividade voltada para o bem, para uma grande obra, é um ministério. É o ministério. Exatamente, é o ministério. Né? Então, meus irmãos, vamos agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, aos espíritos amigos, né? A Manuel Filomeno de Miranda, a Divaldo Pereira Franco, né? Como agradecemos sempre a Ivone Pereira, nos trazerem essas obras maravilhosas, esses temas tão importantes para a nossa vida, porque somos espíritos imortais, estamos aqui na nossa caminhada. Então, sabemos o que precisamos fazer. Então, vamos colocar mãos à obra. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Mais uma vez, eu convido a todos vocês a estarem conosco, dia 12, domingo, 3h30 da tarde, para o nosso Seminário Espírita sobre a Boa Nova. Já mandei o cartazinho, já mandei o link para vocês, que é o seminário que comemora
né, a nossa festa na Casa de Francisco de Assis, porque são 9 anos da fundação da nossa casa, dia 12 de outubro. Todos são convidados, estarem conosco domingo, 3h30 da tarde, e mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem porque com certeza vamos falar da lei de conservação, um tema muito atual e muito importante para todos nós. Que o Senhor abençoe a todos, daqui a pouco estaremos com o nosso estudo do Livro dos Médios, 15 minutinhos estaremos de volta para o estudo do Livro dos Médios, uma obra grandiosa também, né, do Pentateuco, e que foi nos enviada através dos Espíritos Amigos para nos ajudar nesse trabalho da mediunidade com Jesus, que também tem mediunidade sem Jesus, né? Então, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Dá uma paradinha agora, beber uma aguinha, daqui a pouco a gente está de volta. Um beijo no coração de todos.